Mais um bloco do LATA no EPROC, a lata do EPROC. Localizadores, automação e tramitação ágil no EPROC. Em blocos anteriores, já falamos do conceito, do conceito de localizadores. O conceito é composto por três pontos principais, né? Listas de processo, gerenciamento processual, automação e tramitação ágil. Falamos das classificações, da classificação dos localizadores. Falamos da troca. Trabalhar no EPROC é trocar processo de localizador o dia inteiro, seja de forma manual e automática. Agora falaremos das telas. Muito importante essa parte. Um apanhado das principais telas envolvendo localizadores no EPROC. Vamos aqui para o quadro. Antes, vamos lá, mais cedo eu falei de uma coisa que é importantíssima. Cadê minha caneta? Tá aqui, minha caneta tá buguenta, mas vou continuar lutando contra ela. Vamos lá. Mais cedo eu falei que os cartórios saíram de uma estrutura física por onde os processos andavam. O primeiro localizador da minha vida chamava-se prateleira, escaninho, gaveta, mesa, chão. Esses eram os nossos localizadores do passado. Agora, os processos no EPROC, eles transitam, os processos no EPROC transitam por uma estrutura digital. Eles não andam mais de mesa em mesa, de prateleira em prateleira. Eles caminham numa estrutura digital, uma estrutura de localizadores, uma estrutura de localizadores. Vocês se recordam de um joguinho que tinha antigamente que chamava Pinball, que a bolinha ficava quicando, batendo? Lembra do joguinho Pinball? Que era uma bolinha que ficava batendo entre as palhetas, batia na quina e você não podia deixar essa bolinha cair? Pois é, no EPROC é a mesma coisa. Você tem que ficar movimentando o EPROC e não pode deixar ele cair na lista de parados há dias. É basicamente a mesma coisa. Então o EPROC vai ter que ficar quicando numa estrutura de localizadores e ele só vai poder cair quando ele cair no localizador chamado baixa, o que antigamente se chamava de arquivo hoje é baixado. Então tem uma estrutura de localizadores que os cartórios vão ter que desenvolver, vão ter que criar a sua. Ou cria ou copia. Não tem escapatória no EPROC. Uma outra coisa que é importante a saber a respeito dos localizadores é que o servidor precisa saber caminhar nessa estrutura digital. Ele vai ter que saber andar por ela. Ele precisa saber transitar entre os localizadores do EPROC. E como que ele faz isso? Ele faz isso por meio das telas que nós abordaremos agora a seguir. Como caminhar nessa estrutura de localizadores do EPROC. Um dos objetivos dessa série de vídeos é justamente esse caminhar, esse transitar pela estrutura de localizadores. Feita essa introdução, estão aqui. Esse aqui é um resumo das principais telas que utilizam o conceito de localizador no EPROC. São essas as telinhas aqui que nós utilizamos na nossa rotina. São as telas que nós utilizamos no dia a dia do EPROC.
e nós caminhamos na estrutura de localizadores por meio dela. Então são essas telinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete telas importantes do EPROC que aplicam o conceito de resumo. Todas essas telas estão comentadas no curso Telas Comentadas do EPROC. E eu também falo dessas telas no curso Meme e no curso MOP. Então, elas estão no Telas Comentadas, falo delas no Meme, falo no MOP. O Meme é o Minutas em Minutos no EPROC, o MOP é o Movimentação Processual no EPROC. Não vou falar a fundo dessas telas, porque o local em que elas são abordadas é aqui no Telas Comentadas. Vá até o Telas Comentadas e veja os comentários a respeito de cada uma dessas sete telas, importantíssimas no seu trabalho. No EPROC, muito provavelmente você vai transitar por essas telas. Essa daqui vai ser basicamente o seu dia de trabalho, gira em torno dessa aqui, gira em torno dessa aqui, e essa daqui, relatório geral, é muito útil para trabalhar com localizador. E se você movimentar processos em bloco, a lista de processos para o localizador, você também, enfim, praticamente todas. A que você menos vai utilizar é a localizadores do órgão. Essa daqui é a menos utilizada porque ela é uma tela gerencial. Falo tudo isso lá no Telas Comentadas. Aqui vou dizer o essencial. Vamos falar o essencial dessas telas. Então vamos ao essencial. 1. Localizadores do órgão. Tudo começa aqui. A sua estrutura de localizadores, a sua cadeia de localizadores, a sua estrutura de localizadores virtual, que vai substituir a sua estrutura que já substituiu com o PJE e o SAG. A sua estrutura de localizadores vai ser criada aqui nessa tela, localizadores do órgão. É aqui que a pessoa cria, edita e apaga localizador. É nessa tela. Não use essa tela na movimentação processual. Ela não é recomendável para isso. Se você for movimentar processo, não use essa tela. A tela que você vai utilizar é outra. Essa tela é uma tela gerencial para você criar, editar e apagar localizadores. Então, essa é a tela localizadores do órgão. Tudo começa aqui. Essa aqui é a tela do nascimento da sua estrutura de localizadores. Todo o trabalho de criação da estrutura passa e gerenciamento passa por aqui. Então já falamos o essencial da primeira tela. Tela número 2, painel do servidor, painel do diretor. Essa tela ela é importante porque nessa tela existe uma faixa de localizadores. Esses localizadores são os localizadores de sistema, os que já vêm de fábrica do EPROC. Eles não podem ser editados, apagados, nada. Eles não são editáveis. Nessa faixa estão os localizadores de fábrica. Quem não criar localizadores e não quiser criar localizadores, a sua vida então vai girar em torno dos localizadores que aparecem no seu painel. É aqui que o usuário vai encontrar os processos para ter acesso às listas e realizar a movimentação processual. Então, se você não criar localizador personalizado, que eu já expliquei mais cedo, aqui é o local para movimentar os localizadores de sistema. Todos os seus processos estarão nessas listas.
Então, esses são os localizadores de sistema. É a estrutura mínima que o EPROC te entrega. É essa aqui. É essa listinha toda que vai aparecer aqui no seu painel do servidor. Então, o painel do servidor envolve localizador para quem não trabalha com outras telas no sistema e para quem não criou localizador. Isso porque lá no painel do servidor tem uma tela famosinha chamada Meus Localizadores. Aqui já é cena de outros capítulos. A lista de processos por localizador, a número 3. Essa tela é importantíssima. Por quê? Porque é na tela lista de processos por localizador por onde você, usuário novato, é aqui que você vai andar na estrutura de localizadores. Imagine que a sua estrutura de localizadores é uma amarelinha. Todos os localizadores do seu cartório resumidos em uma amarelinha. É por meio dessa tela lista de processos por localizador que você vai ficar pulando essa amarelinha para frente e para trás. É nessa tela que você anda, não é na tela localizadores do órgão. É nessa tela aqui que você vai caminhar na amarelinha do seu cartório. Onde? Aqui, ó. Você vai informar o localizador, seja de quem for, seja qual for, seja seu, seja dos outros. É aqui que você vai pesquisar um localizador e é aqui que você vai andar na estrutura de localizadores do seu cartório, se você desenvolveu a estrutura ou não. Mas aqui é onde você vai pesquisar todos os localizadores para realizar a movimentação processual. É aqui que você pesquisa e aqui você pode fazer a troca ou a adição de localizadores. Essa tela é a tela por onde você anda na estrutura de localizadores. Você visita o localizador do seu vizinho, do seu chefe, do juiz, do estagiário. É nessa tela que você anda e é nessa tela que você faz a movimentação, movimentação em bloco. Eu falo dela lá no MOP, minutas em minuto, do movimentação processual do EPROC, também fala no telas comentadas. Então, essa aqui é uma das telas mais importantes, a tela lista de processos por localizador, para você andar na estrutura de localizadores do seu cartório. É aqui que você vai pular a amarelinha, lembra disso? É aqui que você vai andar da petição inicial até a baixa. Aqui, o localizador petição inicial é o começo e o localizador baixa é o fim da amarelinha. Tela número 4, meus localizadores. É a tela egoísta do EPROC, são os meus. Esses meus, eles podem ser os gerais e eles podem ser individuais. Eu falei da classificação mais cedo. Individuais. Os meus localizadores. Ô, caneta maldita hoje. Os meus localizadores são aqueles. Você que é do SAGE vai ficar facinho de decorar. É fila favorita. Só não está sendo favorita essa caneta. Fila favorita. São os localizadores que eu uso. Eu uso. São meus. É na tela Meus localizadores. Porque os localizadores dos outros, que não são os meus e que não estão nessa tela, eu utilizo a bonitinha que eu acabei de falar aqui em cima. Essa aqui, ó. Para acessar o localizador dos outros, eu utilizo a tela lista de processo por localizador, que é a bonitinha aqui de cima, ó.
Então, nos meus localizadores é onde eu trabalho. São os meus, os localizadores dos outros eu acesso na tela lista de processos por localizador, porque é nessa tela que eu ando o cartório inteiro. Então, mais uma tela. Quinta tela, onde nós mexemos localizador. Trocamos localizador. Falei mais cedo dela, a tela consulta processual detalhes do processo, a famosa CPDP. Consulta processual detalhes do processo, a tela que separa adulto da criança. E aqui está a faixa de localizador, onde a gente troca de fila. Aqui a gente faz a troca manual de localizador, na mãozinha. A gente não usa aqui para quem não trabalha com automação. Então, na capa do processo, aqui é a famosa capa, na capa a gente faz a troca manual de localizadores. Mais uma vez, minha caneta deu bug, minha tela deu bug. Paro e já volto. Se quiser ir tomar um café ou beber água e ir ao banheiro, aproveite. Voltei para ver se o bug para de acontecer. Vamos agora para a sexta tela. Acabei de falar da capa onde a gente faz a troca manual. Vamos agora para a tela movimentação processual, onde nós lançamos evento. E nessa tela, onde nós lançamos evento no processo, a tela movimentação processual em regra, nós podemos digitar minutas nela também. Eu falo disso lá no meme. Mas nessa tela nós lançamos eventos. E nessa tela está aqui a faixinha de troca de localizador. Eu disse em outro vídeo que aqui nós realizamos a troca automática. A gente automatiza. Aqui é uma automação para trocar o processo de um localizador assim que a gente lançar um evento no processo. Então, quando nós lançamos eventos no EPROC, a gente já pode pedir para o Lindão, para o sistema, trocar o processo de localizador para mim. E em outro bloco, eu disse também que essa tela de troca, ela aparece quando a gente produz uma minuta nova. Quando a gente produz uma minuta nova, quando a gente produz uma minuta nova, também já dá para programar para que o sistema troque o localizador. Então, essa foi mais uma tela, a tela número 6. Quantas telas eu disse que eram mesmo? Exatamente, são 7. Vamos para a última tela desse bloco, que é a tela relatório geral. E na tela relatório geral, que é uma tela importantíssima, uma tela gerencial importantíssima, nós podemos realizar uma série de tarefas separando ou juntando localizadores. Eu posso trabalhar com vários localizadores simultaneamente. Eu posso trabalhar com vários localizadores, realizar várias tarefas na tela relatório geral por meio de localizador. Então, essas são as 7 telas ou mais importantes que envolvem o conceito de localizador no sistema. Um último comentário para terminar esse bloco. Falei das 7 telas. Recomendo que assistam os vídeos referentes a essas 7 telas aqui no canal Telas Comentadas. Uma última, a principal diferença entre a tela Meus Localizadores, eu já falei lá em cima as características dela, que meus localizadores são os meus, e se eu quiser acessar localizadores dos outros, eu uso a tela lista de processos por localizador, que eu chamo de LPL, porque é bem mais fácil. Então tem a tela meus localizadores e a tela lista de processos por localizador.
Nos meus localizadores, eu trabalho apenas com uma lista por vez. Já a tela aqui é uma lista por vez. Tá difícil, mas eu não vou desistir não. Nem vou perder esse bloco por causa disso. Então, eu vou terminar na mão, só de raiva. Mas nem no mouse ele não tá deixando. Vou no mouse, igual eu fazia no passado. Aqui eu trabalho com uma lista apenas. Uma lista por vez. Você do Sage diria uma fila por vez. Já na lista de processos por localizador, eu trabalho com mais de uma lista. Eu posso trabalhar com várias listas de localizador ao mesmo tempo. Muito útil essa tela, e essa tela ainda permite trabalhar com. Deixa eu ver se vai deixar aqui depois que eu trabalhei com o mouse. E essa tela, a lista de processos por localizador, ainda trabalha com preferências. Então, muita atenção a essa tela lista de processos por localizador. Eu posso trabalhar com mais de uma lista ao mesmo tempo, eu posso trabalhar com várias listas de localizador simultâneas e ainda trabalha com preferências. A tela Meus Localizadores trabalha apenas com uma lista por vez. Então, essas foram as 7 telas aí para começo de conversa quando se fala de localizador no EPROC. São essas as 7 telinhas mais importantes no uso do EPROC. Dê uma conferida nelas no telas comentadas do EPROC. Esse bloco estendeu mais um pouquinho. Até o próximo.